Queridas irmãs, queridos irmãos, estimadas e estimados jovens, crianças, que aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Para quem já me conhece, não é novidade o que eu vou rememorar. Para quem não conhece, vai ficando sabendo que eu falo lentamente. Faz alguns anos, isso me preocupava. Até que, certo dia, eu me dirigi à minha psicóloga e lhe falei do que me atormentava. E perguntei a ela, indagando assim: o que devo eu fazer para passar a falar com maior rapidez? Ela se voltou e me respondeu: você se descaracteriza. Realmente, a partir daquele instante, eu senti um grande alívio. E sempre que me é possível, eu solicito: vocês vão enfrentar o primeiro desafio, que é escutar alguém que fale com lentidão. Se houver necessidade de algum descanso, dormir um pouquinho, todo mundo se sinta à vontade. Como eu já estou habituado, não estranho. Portanto, nós queremos dizer da nossa imensa satisfação em estar de volta ao Jefa. Deveras, como disse a nossa veneranda irmã Sônia Gonçalves, estou sempre aqui. Isso me deixa muitíssimo feliz. E tenho certeza que a vocês também. É uma felicidade onde há uma reciprocidade. Pois bem, nós vamos comentar a respeito deste tema. Aprendei comigo sobre os desafios. Nós sabemos que estes dias que nós estamos passando, enfrentando, são deveras dias altamente desafiadores. E Joana nos transmite o seguinte: o processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. E ela, em virtude de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, verificando os acontecimentos atormentadores para todos nós, Joana nos diz: as ondas eriçadas do oceano da humanidade estão
cobertas por cirros borrascosos nos céus da atualidade. E avança nos dizendo que a família permite, porém, o desenvolvimento do sentimento, da inteligência, promovendo o despertar para as realizações superiores da vida. Porque o Luiz Melo escolheu a família enfocando o tema desafios, trazendo a família. Vocês sabem, a família enfrenta desafios a todo o momento. E nos voltamos para ela a fim de discorrermos o nosso tema. A família, todos o sabemos, é de grandiosa importância. Havia em São Paulo um presidente do Esporte Clube Corinthians, há algumas décadas, Vicente Mateus, era o seu nome. Ele era um espanhol, um homem de grandiosas posses e costumava, como sempre ainda acontece e deverá acontecer, acontecia à época do Vicente Mateus, que ele contava com olheiros nos estados do nosso país. Um jogador de futebol se destacava jogando muito bem e o olheiro passava as informações para o Vicente Mateus. O Vicente levava para São Paulo aquele jogadores. E ocorria que em determinados momentos, algum jogador não rendia o suficiente quanto rendia no seu estado de origem. O Vicente Mateus, por reconhecer o grande valor da família, ele levava para a capital paulista, levava inicialmente a mãe e o pai daquele jogador. E ocorria que a maioria daqueles futebolistas voltavam a render em consequência das presenças da mãe e do pai. E o Vicente Mateus, em determinados momentos, naturalmente levando em conta a qualidade do jogador, ainda mandava buscar a namorada ou a noiva. Em seguida, realizava o casamento e ficava todo mundo em harmonia e o jogador rendendo o que rendia antes no seu estado de origem.
Era, portanto, um homem que valorizava profundamente a família. Nós contamos com alguns conceitos a respeito de família, antes de entrarmos para esta interrogação que aqui está. Sabemos que o conceito fundamental, sempre quando ouvimos falar de família, o conceito que vamos passar para vocês representa unicamente uma rememoração. Porque o conceito é o seguinte, é aquele que nos diz assim: a família é a célula máter, a célula mãe da sociedade. Com isto aí, nós temos uma visão extraordinária do que compete à família realizar. Perguntamos com Dalva Silva Souza, neste livro, Os Caminhos do Amor. Quem não ainda adquiriu, adquira-o. É de grande importância. Os Caminhos do Amor, de Dalva Silva Souza. Ela já foi presidente da Federação Espírita do Espírito Santo. Oradora, escritora de grande renome. E no seu livro, fazendo uma síntese breve, ela nos diz como é que nasceu a família à luz da ciência. Nós sabemos que contamos com a evolução das espécies. No caminho, na caminhada dessa evolução, inicialmente, entre os animais, nós contamos com o instinto. Ao alcançarmos a fase humana, nós ainda trazemos muito desse instinto. Porém, vai acontecendo um desenvolvimento dentro de nós. E nós passamos a perceber a necessidade de nos agruparmos, porque nos sentimos amedrontados e passamos a nos agrupar. Só depois disso é que o conceito de família é que vai ocorrendo nesse desenvolvimento, nesse patamar que vai crescendo. A família, portanto, aquele instinto que agora passa a ser amorável, obedece a uma escalada. Nós trouxemos um conceito de família, dizendo assim, que a família é a célula máter, mãe da sociedade. E agora vamos trazer um conceito de família à luz do Espiritismo. E trouxemos um
de Joana de Ângeles. Joana nos diz assim: a família é, de fato, a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Joana de Ângeles. Com isto aí, estamos falando de sociedade e ela traduz para nós, sempre com grande propriedade, que a fraternidade universal se ensaia na família. É a partir da família que tudo vai acontecer. Uma vez que nós estamos equilibrados, harmonizados, vamos passar para os nossos filhos essa harmonização, esse equilíbrio, e vamos vencer os desafios que estão à nossa frente. Portanto, esse conceito que nos foi trazido e deixado por Joana de Ângeles, esse conceito se amplia consideravelmente, não só sob o aspecto de universalidade, mas também sob um aspecto que eu estou indagando. Por quê? O primeiro aspecto envolve a amplidão da universalidade que vai acontecendo, a necessidade da família. Porém, há uma outra indagação. Por que esse conceito se amplia consideravelmente? Só que eu estou dirigindo a vocês uma indagação, mas não é para ninguém responder. Quem vai responder é o Luiz Melo. Exatamente por isso, por causa da reencarnação. É evidente que quando nós estudamos filosofia, sociologia, psicologia, nas universidades, nós verificamos o grande esforço que todos os profissionais envidam para que tenhamos uma família mais harmônica e, como consequência, uma sociedade igualmente harmonizada. Porém, com a ideia reencarnacionista, esse conceito se amplia. Quando nós estudamos aquela doutrina filosófica chamada materialismo, com o materialismo, nós sabemos que não existíamos antes de nascermos e nem vamos existir após a nossa morte, com o materialismo. No entanto, nós passamos a contar inicialmente com o espiritualismo. E espiritualismo, nós sabemos, tem por princípios a existência de Deus, a existência da alma e a continuidade da existência dessa alma. E nós avançamos mais, considerando esses conceitos, comparando-os com os conceitos materialistas.
Entretanto, pertence igualmente ao espiritualismo, pertence o conceito espírita, que é o da doutrina espírita e de outras doutrinas que são igualmente reencarnacionistas. Se amplia. Por quê? Porque nós passamos a compreender que já vivíamos antes. Antes de nascermos, nós já existíamos. Passamos um certo número de anos sobre a Terra e depois vamos prosseguir a nossa caminhada, a nossa vivência, e aí nós contamos como os outros que defendem o espiritualismo, nós contamos com a eternidade. A reencarnação, nenhum de vocês sabe isso. Eu estou trazendo algum conhecimento que diríamos assim, o Luiz está trazendo Pai Nosso para ensinar aos vigários. A reencarnação procede de longos tempos. Nós sabemos com Allan Kardec que a reencarnação não é criação do Espiritismo. É só verificarmos a história da humanidade e ela aí se encontra. Agora, o próprio Allan Kardec, que antes era católico, nasceu no catolicismo, depois passou pelo protestantismo, ele não defendia inicialmente a reencarnação. Vocês sabem também disto. Por que aconteceu desta maneira? Allan Kardec veio ao nosso planeta para nos entregar uma doutrina que, antes de tudo, ele escreveu no livro O que é o Espiritismo. Ele disse, o Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência. E em sendo uma ciência, nós sabemos que ciência não se faz com opinião. Ciência se faz com fatos. Fatos que se repetem. Como a sua missão foi científica, ele recebeu uma carga energética para não recordar o conhecimento que ele já trazia sobre o processo reencarnacionista. A explicação é esta. É a missão que ele veio desempenhar. Na revista espírita que ele escreveu, de 1866, mês de dezembro, lá se encontra um artigo de Allan Kardec, escrito por Allan Kardec, a respeito da reencarnação. Eu não vou passar para vocês, porque eu sou professor, e o professor, ele primeiro pede aos alunos, estudem. Se tiverem alguma dúvida, procure o professor. Então vocês vão rememorar o que Allan Kardec deixou para nós sobre o desconhecimento que ele tinha
a respeito da reencarnação. Tudo estava dentro dele. Toda aquela bagagem estava dentro dele. No entanto, ele teria um certo período para não voltar à rememoração do conhecimento que possuía. Depois que ele deslanchou, observemos as obras espíritas por ele, eu vou repetir a palavra, escritas, e foi isso que aconteceu. Então ela é de todos os tempos. E eu vou passar para vocês uma frase que eu acho, e vocês sabem isso aí, e também tem o mesmo conceito sobre esta frase. Quando Allan Kardec escreveu, ele disse bem assim, eu vou dizer alguma coisa, criando alguma coisa. Porque depois vocês vão ler e dizer, espera aí, isso daqui não está no livro escrito da maneira como o Luiz falou. Então, eu vou dizer assim, ele olhou assim e disse, olha, a reencarnação não é criação do Espiritismo. Portanto, eu, Allan Kardec, estou a cavalheiro. Não é Soné, não é Maxwell. Estou a cavalheiro. E aí vem a frase que eu vou passar para vocês, que vocês vão só rememorar. Ele disse assim, das duas uma, porque não foi ele que criou. Então, das duas uma, eu estou bem a cavalheiro. Então, eu vou dizer, vou colocar, das duas uma, ou ela é uma verdade, ou ela é uma mentira. Se ela é uma mentira, cairá com o tempo. Depois, lá na frente, eita, nós estamos encontrando só nos livros a palavra reencarnação. Por quê? Que era uma mentira. Mas ele completou, dizendo assim, porém, se ela é uma verdade, ela é uma lei da natureza. E se ela é uma lei da natureza, ela é obra de Deus. Que nome é esse? Deus. Oh, muito bem. Deus. Gostei da maneira como vocês reagiram. E com isto aí, ele estava absolutamente tranquilo. Nós vamos dizer um pouquinho com Dalva Silva Souza, porque nós estamos numa fase em que o movimento feminista está muito ativo. Estou enganado? Não respondam. Não, não estou enganado. Não estou enganado. Está muito ativo. E tomara que continue. E aí, no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indagou as entidades do plano espiritual superior sobre as funções do homem e da mulher, vocês, quando chegarem em casa, verifiquem também, é uma nova atividade. Funções do homem e da mulher. Os espíritos responderam, ao homem o exterior, à mulher o interior. Isto aí foi compreendido, como muitos defendiam, que a mulher tinha que ser Deodó, Messimés, Teiti, Seacá, doméstica. Mesmo que cursasse algum conhecimento de profundidade, realizasse um curso superior,
quando concluísse o curso, voltava para casa. A função da mulher seria na compreensão inicial, dentro do lar, e o homem fora do lar. Aconteceu que o próprio Allan Kardec, numa daquelas 12 revistas, ele desceu um pouco a detalhes sobre isso. É muito bonito. E aí ele já começa a verificar que o Livro dos Espíritos é um livro de síntese. Síntese. Lembrando a palavra síntese, o grande filósofo francês René Descartes, que deixou para nós síntese, como também análise. E ele, se voltando para René Descartes, porque ele também era filósofo, Allan Kardec era filósofo, estudando esses detalhes, verificou que o Livro dos Espíritos tem de ser sempre melhor compreendido por nós. E já deixou as primeiras ideias a respeito das funções do homem e da mulher, passando para nós aquela orientação que nós deveríamos melhor compreender o que é que significa o exterior e o que é que significa o interior. Vocês vão encontrar neste livro de Dalva Silva Souza uma explicação genial. O que é o exterior? O que é o interior? É para a mulher ficar em casa? Eu não vou responder. Eu quero que vocês estudem. Se tiverem alguma dúvida, eu só venho aqui de ano em ano. Procurem a Sônia, a Rosane e mais alguém que eu, de fato, não conheço. O Maxwell, procurem eles e vão lá. De modo que é um encanto. A gente verifica Allan Kardec já ampliando dentro da Revista Espírita esse conceito. E depois, com a Dalva, ela traz para nós Carlos Gustavo Jung, grande psicólogo, que é psicólogo analista. Aí nós vamos ver o Carlos Gustavo Jung nos explicando, juntando-se ao pensamento da doutrina espírita, o que são esse exterior e esse interior. Vou deixar com vocês, depois a Sônia passa para mim as conclusões das atividades que vocês estão encarregados até agora de realizar. Hoje está muito fácil, com o celular e sai por aí. Muito bem. Isso aqui, gente, é só jogando um pouquinho. Vocês vão estudar. Aqui nós temos uma poesia de Maria Dolores. Mas como eu falo devagar, que vocês já constataram, eu vou ler só uma parte. Aí, Maria Dolores diz assim: família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta,
para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, de renúncia e de talento. E em outras vezes, é o pagamento de débitos a vencer. Não já deu para ter uma ideia? Não vou ler tudo. Não é hora. Não é hora. Nós verificamos a grande utilidade da família no ambiente universal, no ambiente do nosso planeta. E nós queremos dizer que toda viagem, todos nós sabemos, toda viagem envolve riscos. Os riscos são os desafios. No entanto, sabemos, sobretudo, com a doutrina espírita, porque envolve o conceito reencarnacionista, nós sabemos que viemos de outras jornadas. Poderíamos dizer, numa linguagem pernambucana, nós viemos de outros carnavais. Com essa vinda de outros carnavais, nós contamos com alguns tipos de planejamento familiar. Portanto, quando ocorre a aproximação de dois seres, homem, mulher, etc., nós verificamos que a família é deveras aquela instituição que enfrenta os grandes desafios. Quando a família se desagrega, quando a família está, portanto, em desarmonia, a própria sociedade se desagrega. E nós contamos com alguns tipos de casamento. Casamento, união conjugal, porque nós sabemos que com o tempo os conceitos vão mudando, as práticas vão mudando, nós respeitamos. E em um dos livros da AME Brasil, que é tratando da saúde integral, nós temos 5 tipos de união conjugal. Verifiquemos com o tempo como se amplia o conceito. Anteriormente, eu encontrava 4. Estudando, encontrava 4 tipos de união conjugal. Agora, num dos livros da AME Brasil, encontrei mais um. E vou passar isso para vocês. Nós temos, inicialmente, a união conjugal entre espíritos afins. O que são espíritos afins? São parceiros simpáticos. A harmonia
está presente entre os componentes daquela união conjugal. A verdadeira afeição. A, verbo haver. A verdadeira afeição. E geralmente se mantém em encarnações futuras. Este tipo de casamento ainda é pouco comum na Terra. Nós sabemos que agora é que começamos a alcançar o nível de regeneração. Ainda há muita expiação e muita prova entre nós. O segundo tipo de união conjugal é aquele que é chamado transcendental. Transcendental, vocês já compreenderam completamente. O que é o transcendental? É a união conjugal entre almas enobrecidas. O terceiro tipo é aquela que se chama conjugação provacional. Com a provacional, nós contamos com almas mutuamente comprometidas, pacificando erros do passado. Provacional. O quarto tipo, nos esclarece o seguinte: são aquelas uniões sacrificiais. Aí é problema. Aí é dificuldade. Porém, um desafio a ser vencido. Sacrificiais. Há uma diferença evolutiva entre os cônjuges. A gente se lembraria, por exemplo, no Evangelho, do joio e do trigo. Por fim, e aqui nós vamos fechar o quinto tipo de união conjugal, falando sobre acidentais. Pronto. Este aí é a novidade de alguns anos para cá, que foi se incentivando, foi aumentando o conceito, as uniões passaram a ser chamadas de descartáveis, e aí nós contamos com pessoas que já tiveram até mais de 6 uniões conjugais. São as chamadas acidentais. E aí a gente gostaria de dizer assim: em meio a essas 6, por exemplo, uniões acidentais, uma pode ser aquela do plano espiritual, que houve um acerto na espiritualidade, pode. Com este conceito acidental, muitas vezes há pressa, e com a pressa, casa com uma, daí a pouco casa com outra. Lá na frente é que se encontra aguardando, esperando a do compromisso que nós levamos a efeito na espiritualidade. Eu conheço lá em Maceió o exemplo de um casal. Esse casal começou a namorar faz muitos anos. Começou a namorar. Lá na frente, houve alguma coisa entre os dois
e o casamento deu em água. Ocorreu que a moça foi residir em Salvador, na Bahia. Ele ficou em Maceió e não se casou. Ela, no entanto, casou-se com um cidadão lá na Bahia, passou várias décadas, cerca de 3 décadas, vivendo muito bem com aquele senhor. Um dia encontraram-se, ou melhor, reencontraram-se, os namorados do passado. Ele ficou sabendo que o marido dela havia falecido. Qual foi o resultado? Casaram-se. Vivem muito bem, muito bem. Era exatamente aquele do planejamento que aconteceu na espiritualidade. Era o planejamento. E assim, nós nos lembramos do tema de hoje, porque as 2 primeiras palavras nos dizem assim: aprendei comigo. Essas 2 palavras, amigas, amigos, irmãs, irmãos, lembram e relembram quem? Deixem que eu digo. Relembram Jesus Cristo, quando ele pronunciou, certa feita, aquela frase que eu não vou pronunciar por inteiro. Quando ele dizia: aprendei comigo, que sou manso de coração, e o resto vocês, quando chegarem em casa, também releiam. Eu achei espetacular o pessoal do Jefa passar para mim: aprendei comigo sobre os desafios. Depois de algumas horas pensando a respeito de como o Luiz Melo poderia trazer o tema, fui com certeza inspirado pela espiritualidade para que eu ficasse sabendo: leve sobre a família, que enfrenta desafio de toda ordem. E no Evangelho, nós encontramos o Cristo deixando para nós excelentes pensamentos a respeito do amor. E aí, Jesus diz assim: amai-vos uns aos outros. Envolve ou não envolve? Não respondam. Envolve ou não envolvem a família? Só envolve. Amai-vos uns aos outros. Esposa, ame seu marido. Pais, amem seus filhos. Filhos, amem seus pais. Foi uma frase, entre outras, deixada por Jesus. Amai-vos uns aos outros, ligando-se, portanto, à família. Uma outra frase, não é propriamente uma frase, mas nós queremos dizer que Jesus iniciou a sua extraordinária missão. Não vou desafiar vocês, mas foi onde? Num casamento. Num casamento. Foi onde ele deu início, começo à sua extraordinária missão, lá em Caná. Uma outra frase, ligada igualmente, de forma direta à família. Jesus dizendo: deixai
que venham a mim as criancinhas. Tanto criancinhas sob o aspecto biológico, como e, sobretudo, criancinhas como nós que aqui nos encontramos, ligados todos nós aos aspectos psicológicos, aos aspectos morais, aos aspectos sociais, e por aí vai. E aí Jesus diz: deixai que venham a mim as criancinhas. São algumas das passagens do Evangelho, e nós encontramos inúmeras, Jesus se ligando aos aspectos familiares. E assim, irmãs e irmãos, nós vamos nos aproximando do término da nossa palestra da noite de hoje. E nós, em virtude do que já se encontra escrito ali, eu vou precisar de vocês, de todo mundo. Agora todo mundo vai atuar. Nós vamos ouvir e vamos todos cantar a canção altamente inspirada que foi trazida por nós pelo Padre Zezinho. Vou precisar de vocês. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam
sente a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Quero pedir uma salva de palmas. Todo mundo aí, para todo mundo. A família. E nós vamos concluindo dizendo o seguinte: a família é e sempre será a força que nos erguerá diante dos desafios do mundo. E eu, diariamente, recebo da Sônia alguma mensagem. Ela não sabe a frase que eu guardei. E aí a Sônia, não perdi tempo. A Sônia, numa das mensagens muito bonitas, que separa diariamente e que manda, ela disse bem assim: que possamos, por isso que eu deixei para o final, que possamos encarar cada dificuldade como oportunidades para sermos pessoas sempre melhores. Palmas a Sônia. Muito obrigado, Pernambuco no meu coração.